Empreender é um estilo de vida, não tem a ver com negócio. Não é você que é dono de um negócio, é um empreendedor. O empreendedor tem a ver com busca de informações, são características empreendedoras que transformam você em um empreendedor, em um gestor que vai fazer a transformação naquilo que você está vivendo naquele momento. Eu, por muitos anos, empreendi sendo um líder dentro da empresa que eu estava inserido. Mas o que eu estava pensando lá, Tarcísio? Como tirar o melhor, como oferecer mais, como transformar aquele ambiente, transformar as pessoas que estavam comigo. E isso é empreender. Muitas vezes nós confundimos isso, empreendedorismo, com negócio. Empreendedorismo com ter empresa, você ter um CNPJ. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Empreender é você estar inserido num ambiente onde você busca informações, onde você corre risco calculado, onde você tem persistência naquilo que você está querendo, onde você quer transformar o ambiente onde você está inserido, onde você faz, né, a busca de informações, mas a busca de informações direcionada para aquilo que vai te fazer a transformação. Então, não tem a ver com negócio. Lógico, Tarcísio, toda pessoa que tem negócio é um empreendedor? Claro, sempre, mas o estilo que você vai implementar tem a ver com isso. E aí eu vou falar do autoconhecimento, de você se entender, se conhecer, saber dos seus limites, saber das suas vulnerabilidades que estão hoje inseridas em quem você é. E eu falo isso porque por muitos anos, né, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de fazer uma apresentação, eu me escondia em determinadas situações. Lembro muito bem na minha época de escola, né, que o professor falava assim, Tarcísio, vamos fazer uma pergunta? Eu era o primeiro, nossa, dava um frio na barriga, eu queria sair da sala, eu ficava me escondendo atrás dos meus amigos, e aí eu comecei a entender que me comunicar, saber me comunicar bem, era um ponto fundamental na construção da carreira que eu queria construir, de quem eu queria ser no futuro. E aí eu comecei a me expor, a me colocar mais à disposição. E deu certo no início? Não. No início foi difícil. No início, às vezes eu saía errado, eu não conseguia fazer da forma como deveria ter sido feito, mas eu estava ali, correndo risco, assumindo e a atitude de querer dar certo. Eu lembro, quando eu comecei a dar aula, eu fui dar aula na escola, na faculdade onde eu me formei, né? E aí eu tinha uma professora que tinha sido a minha professora, a professora Cecília, lembro dela, sou eternamente grato por ter me dado essa oportunidade. No 8º semestre, ela dava aula sobre metodologia de pesquisa, né, pesquisa de mercado, e eu já estava no Sebrae e ela me chamou, Tarcísio, vamos fazer uma dobradinha na sala de aula? Eu dou a parte teórica e você que é do Sebrae vem com a parte prática de pesquisa, para poder mostrar para os alunos o que você tem no dia a dia, no convívio com as empresas, né, no convívio que você faz lá, no levantamento de pesquisa de mercado, orientando o plano de negócio das empresas, fazendo aquele trabalho de conhecimento, né, e levantamento de informações que toda empresa precisa ter. Né, eu lembro que ela me chamou para fazer isso, nós fazíamos essa dobradinha, combinamos isso com a universidade, lá, a faculdade que eu me formei, e eles toparam fazer isso, porque na verdade ela era professora. Eu ia como um auxiliar, né, para poder trabalhar com ela. E eu lembro, gente, eu preparei uma aula, a primeira aula que eu entrei na sala, né, a maioria da turma era mais velha do que eu, quando eu entrei na sala de aula. Eu preparei a aula, acho que para 1h30, 2 horas de aula, tanto de material que eu levei. E eu confesso para você, eu gastei minha aula em 45 minutos, porque eu estava tão nervoso, eu estava tão ansioso, eu olhava mais para o relógio do que conseguia falar. Mas eu estava ali, me desafiando, eu estava ali me expondo, eu estava ali tentando dar certo. E eu confesso para você, essa aula foi horrível, foi horrorosa. Né? Depois eu fiquei pensando nisso, eu fiquei avaliando isso, mas eu sabia que eu precisava passar por essa etapa para chegar onde eu cheguei hoje, para falar com tranquilidade, para poder ter confiança na mensagem que eu estou passando para você, para poder ter confiança em transmitir todo o conhecimento, toda a bagagem que eu adquiri para você aqui no podcast, para uma pessoa numa entrevista, para uma pessoa numa palestra, quando eu vou dar aula novamente, eu ter essa segurança. Então eu precisava pagar esse preço, eu precisava
me dominar nesse processo. E aí é por isso que eu falo, dói ser dono de si mesmo. Por que essa frase? Porque às vezes é difícil, não é fácil. Né? Eu convivo lá tem minha família, eu sempre gosto de usar eles como experiência, como modelo, porque eu tenho a liberdade de colocá-los aqui e eles com certeza me dão essa autorização. Mas a Rosana, minha esposa, por exemplo, ela é formada em relações públicas, comunicação e relação pública, mas ela não gosta de falar em público. Ela não gosta de falar com microfone, de dar entrevista, ela odeia isso. Por quê? É o perfil dela, tem alguma coisa errada com isso? Zero coisa de errado, não tem nada a ver com isso, mas ela não gosta. E aí vai do perfil dela. Mas eu sabia que aquilo precisava romper para que eu pudesse chegar onde eu queria chegar, para que eu pudesse ser um profissional diferenciado, para que eu pudesse alcançar aquilo que eu estava buscando como profissional, como empresário, como empreendedor na minha vida profissional. E aí eu tive que pagar o preço. Então eu fiz essa primeira aula, não foi bem. Aí eu falei para a Cecília, chamei ela, falei, Cecília, nossa, foi horrível a minha aula. Eu não dei conta de dar aula, eu estava nervoso, eu sofri com isso, eu fiquei ansioso, e os alunos começaram a fazer pergunta, e eu me enrolava nas perguntas. Então eu confesso para você que essa minha aula não foi boa, mas não se preocupa não, eu vou melhorar. Eu vou me preparar mais, eu vou estudar mais. E era uma coisa que eu dominava, eu falava todos os dias isso lá no balcão do Sebrae, porque eu atendia empresas e todo dia eu dava orientação no balcão do Sebrae. Mas no dia da sala de aula eu tive dificuldade. E aí o que eu fui fazer? O que eu sempre faço, o que eu gosto de fazer, o que eu falo para você fazer também. Eu fui me preparar. Eu estudei uma semana inteira o conteúdo da aula. Eu me preparei mais, eu estudei mais, eu me dediquei mais. Eu dei prioridade para que aquilo pudesse transformar a minha vida e transformasse a minha aula. Então, quando eu comecei a fazer isso mais, eu comecei a perceber que quanto mais eu me preparava, mais segurança eu tinha, mais eu me conhecia, mais eu me dominava, e aí mais eu poderia oferecer para aquelas pessoas, para aqueles alunos naquela sala de aula. E isso foi se transformando, isso foi me ajudando. Depois, a faculdade me chamou para assumir essa disciplina, e aí eu fiquei como professor, a Cecília saiu, e eu assumi a disciplina, continuei por mais de 15 anos dando aula, e aí não foi só para pesquisa de mercado, pesquisa de marketing e mercado. Eu comecei a dar aula sobre gestão de negócios, eu fui depois dar aula sobre a área de administração, de gestão, de liderança, planejamento estratégico, e aí eu comecei a dar aula sobre vários temas dentro da faculdade, lá, a pedido da própria faculdade. Criei um projeto inovador lá, de jogos de negócio dentro da faculdade, que eu fazia aos sábados com os alunos adoravam os jogos de negócio. Então, mas o que eu tive que fazer? Eu tive que primeiro pagar o preço, eu tive que primeiro passar dificuldade, eu tive que me desafiar, eu tive que colocar isso como objetivo da minha vida, porque é assim que vai acontecer. Se você quer ser bom naquilo que você faz hoje, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa dedicar tempo, fazer mais que os outros fazem, e é por isso que eu fazia. Eu chegava em casa, eu estudava mais à noite, eu dedicava tempo, eu comecei a ler mais. Eu confesso, às vezes eu lia pouco, e aí eu comecei a ler 2, 3 vezes mais do que eu lia, com frequência. Por que, Tarcísio? Porque eu queria alcançar a excelência, eu queria alcançar a alta performance. Então, eu tinha que me preparar mais, eu tinha que dedicar mais tempo, e foi assim que eu fui construindo, assim que eu fui me conhecendo mais, eu comecei a me dominar mais, e aí eu comecei a ser chamado para o Sebrae para poder dar palestra do Brasil Empreendedor, para dar palestra para empresário, para poder assumir eventos, para poder... E assim eu fui aos poucos crescendo. E hoje estou aqui, com mais de 2.500 empresas já impactadas, atendidas por mim, mais de 3.500 liderados que eu já tive na minha história profissional. Hoje eu tenho meu negócio, já faturei mais de 1,5 milhão com atendimentos individuais e empresariais. Então, hoje eu estou aqui porque lá atrás eu topei o desafio, eu topei as dificuldades, eu passei, às vezes, até vergonha, porque eu sabia que eu não estava preparado suficientemente para poder assumir aquele grande desafio, mas eu paguei o preço. E hoje eu falo isso, conto para você isso, compartilho com você essa história, porque eu tenho certeza que se você dedicar, fizer isso com clareza, com método, com a mentalidade, e fizer isso de forma a colocar a energia que você tem dentro de você, que você tem essa capacidade já instalada na sua vida. Se você colocar isso, você vai alcançar
o resultado que você tanto quer. Você vai poder transformar a sua vida naquilo que você está buscando. Agora, você vai poder fazer isso todas as vezes, todas as quintas-feiras, aqui na Trilha do Resultado, na Band FM, né, no canal do YouTube e também no meu canal Tarcísio Abreu. Se você ainda não acompanha a gente, se inscreve no canal, vem conosco, participa da Trilha do Resultado. O sucesso desta pistas. E aqui na Trilha nós vamos compartilhar isso com você.